Louvado Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Leitura do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Continuando o artigo 5, o artigo 1º, do capítulo 3, na qual São Luís nos ensina os tipos de devotos. Quarto tipo de devoto: os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou injustiça, etc., que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentar-se muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmos que Deus lhe perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam seu terço, jejuam aos sábados, pertencem às confrarias do Santo Rosário ou do Escapulário, ou a alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem, etc. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa, capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos criou para nos condenar, que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom pecave à hora da morte basta. De mais a mais que eles são devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam, e cuja honra dizem, todos os dias, irrepreensivelmente sem vaidade, isto é, com fidelidade e humildade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias, que recitam mesmo, uma vez ou outra, o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam, etc., para confirmar o que dizem e mais aumentar a própria cegueira. Relembro umas histórias que leram ou ouviram, verdadeiras ou falsas, não importa, em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, só pelo fato de que em vida tinham feito algumas orações ou práticas de devoção à Santíssima Virgem, ressuscitaram para se confessar, ou sua alma permaneceu milagrosamente no corpo até se confessarem, ou ainda que pela misericórdia da Santíssima Virgem obtiveram de Deus, na hora da morte, a contrição e o perdão de seus pecados, e se salvaram. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. Não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere, se traspassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho. Quem o ousaria pensar? Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida, depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável, depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso que,
para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo o pecado, conquanto seja este o ideal. Mas é preciso, ao menos, note-se bem o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador, mesmo empedernido. E se meu leitor estiver nessas condições, como que tenha já um pé no abismo, eu lhe aconselho, contanto, porém, que só pratique estas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado, a despeito dos remorsos de consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e das máximas do Santo Evangelho. Quinto tipo de devoto: os devotos inconstantes. Devotos inconstantes são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo empreender em serviço de Maria, e logo após já não parecem os mesmos. Abraçam logo todas as devoções à Santíssima Virgem, ingressam em todas as suas confrarias. Em pouco tempo já nem observam as regras com fidelidade. Mudam como a lua, e Maria os esmaga sob seus pés, como faz ao crescente, pois eles são volúveis e indignos de ser contados entre os verdadeiros, entre os servidores desta Virgem fiel, que têm a fidelidade e a constância por herança. Vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. Sexto tipo de devoto: os devotos hipócritas. Há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e mau hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Isto é muito perigoso. Sétimo tipo de devoto: os devotos interesseiros. Há ainda os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo ou evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou em qualquer necessidade desse gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos que não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Cuidemos, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos que em coisa alguma creem e de tudo criticam, dos devotos escrupulosos que receiam ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem por respeito a Jesus Cristo, dos devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, dos devotos presunçosos que, sob o pretexto de sua falsa devoção,
continuam marasmados em seus pecados. Dos devotos inconstantes, que por leviandade variam suas práticas de devoção ou as abandonam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas, que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Virgem Santíssima a fim de passar por bons. E, enfim, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou obter bens temporais. Amém. Palavras de São Luís Maria Grignon de Montfort. Tomemos cuidado então, amigos, de não sermos do tipo desses 7 devotos, que tão perigosamente e dolorosamente ofendem o coração imaculado de nossa Mãe e o Sacratíssimo Coração, o Sagrado Coração do seu Filho Jesus. Porque Deus e Nossa Senhora sabem aquilo que fazemos, veem, percebem, nada se esconde de Deus. Então seria muita ingratidão usarmos o nome de nossa Mãe, tão bondosa e generosa, para passarmos de bons, para conseguirmos só milagres, desejos, para passarmos de fiéis devotos, de pessoas piedosas. Temos que ter muito cuidado, porque diante de Deus tudo é revelado. Mas sirvamos a nossa Mãe e a Jesus, ao Pai, de todo o coração, tudo fazendo para a honra e glória de Deus e da nossa Mãe. Podemos ter a certeza de que estamos fazendo com amor, por ela, com ela e nela, para fazermos tudo para Jesus, para sua honra e glória. Amém. Que a Nossa Senhora Rainha Mensageira da Paz nos ajude, nos guarde e nos proteja, nos ensinando os perigos dessas falsas devoções. Amém. Salve Maria!